orarmos essa manhã terá efeito, amém? Na nossa vida. Aleluia! Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por essa manhã. Obrigada pela vida dos meus irmãos e das minhas irmãs que aqui estão. Obrigada por cada família aqui representada, Senhor. Obrigada, Pai. Nós te damos toda a honra, nós te damos toda a glória, nós te damos todo o louvor. Obrigada pela atmosfera desse lugar, livre, desimpedida, favorável, Pai, para tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Sei que não sairemos daqui da mesma maneira que entramos. Creio, Senhor, nos nossos ouvidos disponíveis, dispostos, no nosso espírito pronto para receber da Tua palavra e o Teu Espírito revelar ao nosso entendimento e ao nosso coração tudo aquilo que nos fará viver e ser edificados e viver o melhor do Senhor nessa nossa caminhada. Amém. Oh, aleluia! Glória a Deus! Amém? Aleluia! Você está pronto? Amém. Eu também. Aleluia! Não é? Nós oramos, nós pensamos e meditamos ao longo da semana. E ao longo dessa semana, de fato, talvez não apenas uma semana, mas 10 dias, de 10 dias para cá, um capítulo de 1 aos Coríntios saltava ao meu coração. E eu fiquei imaginando por que não é trazer ou falar a respeito disso hoje, mas vamos seguir com o Espírito, amém? Aleluia! Damos a Ele toda a honra, dizemos que Ele é aquele que nos instrui, que nos guia, que nos orienta, e assim nós vamos seguir. Essa é uma manhã de transformação, de mudança, de seguirmos em ser edificados. Aleluia! Aleluia! Deus não habita mais em construções, amém? Deus habita em você, Deus habita em mim, habita em nós, nosso corpo, nossa mente e o nosso espírito devem estar alinhados, completamente alinhados ao Senhor, à própria palavra de Deus, para que nós possamos, de fato, refletir, assim como fomos criados desde o início, não é? Desde lá da criação, criados para refletir a glória de Deus, para refletir e atrair, não é? Outras pessoas agora para essa novidade de vida, aleluia! Não apenas atrair, irmãos, mas para que nós possamos, de fato, sermos aqueles pelos quais as pessoas, não é, sendo atraídas, possam ser edificadas, transformadas e permanecerem em Cristo. Então, eu gostaria que você abrisse comigo, por favor, em 1 Coríntios, no capítulo 3. Aleluia! Esse é o nosso culto de missões, amém? Eu sei que você viu algumas ornamentações, não é, diferenciadas, algumas bandeiras, e não é apenas, irmãos, para que nós estejamos alguns vestidos a caráter, não é apenas uma fantasia, mas nós oramos, não é, pelos países, oramos pela ampliação do reino sobre toda a terra. Isso deve ser a motivação do nosso coração, afinal de contas, ampliar o reino é aquilo que promove, que move, não é, o coração de Deus e agora o nosso coração. Então, esses dias falando com uma pessoa que eu já não via há bastante tempo, uma grande amiga, nós voltamos a nos falar após a perda de uma pessoa importante na vida dela, na nossa vida em comum, de fato. E aí, essa pessoa citou algumas situações, algumas coisas que nós vivemos, e antes aquela que era considerada a doida, não é, a carnal, hoje está muito bem, graças a Deus, e melhorando a cada dia. E aí, qual é o ponto? Ela, dentro das nossas conversas, ela disse para mim que você lembra lá no início, quando ao invés de olhar a doida, ao invés de olhar a carnal, na verdade, que ninguém via, não é? Normalmente as pessoas, nós, não são as pessoas, mas nós, de uma forma geral, olhamos uns para os outros só olhando, não é? E ali, de alguma forma, Deus me constrangeu, e nós cantamos alguma coisa sobre isso, não é? Vimos aí a ministração, não apenas da música, mas de fato, a adoração ao Senhor, nesse momento de música acontecer, e isso foi citado. Irmãos, é impressionante como nós precisamos vivenciar o que a própria palavra de Deus diz e, de fato, sermos a diferença na vida das pessoas. Ainda que
essas pessoas, que nós nos percamos uns dos outros, mas a semente vai fazer efeito. E tudo que você diz, tudo que você vive com outras pessoas e transmite a outras pessoas é semente. Amém? E ela me lembrou, não é, que da vez que eu a coloquei numa tina de água gelada. São inspirações. Jesus cuspiu no chão, irmãos. Fez lominha e passou no olho lá daquela pessoa e ele voltou a ver. Nesse caso, a inspiração e a instrução foi para pegar essa pessoa e colocar... Era uma tina, não tem aqueles tonéis sei lá, igual um tambor de produto, lotado de água, tinha passado e lá no Rio de Janeiro, ainda que nós morássemos no Rio de Janeiro, nessa época, assim, a madrugada era mais fria. Imagina como a água está de um dia para o outro, né? Bem legalzinha. André ia gostar pra caramba. E ela estava passando por uma situação, por uma fase de, não é? Como é que eu vou dizer? Dela. E a inspiração foi pegar ela, colocar dentro da tina de água gelada, deixei ela lá um tempo, ficou de molho lá um pouquinho, tá bem, tudo certo, tirei ela da tina de água, dei uma sopa bem quente, e eu lembro que na época orei e dei lá as inspirações que vieram, eu fiz o que tinha que fazer, e aí o que nós vemos hoje, o que ela me falou foi exatamente isso. Então, lembra que aquilo foi o primeiro passo para a mudança da minha vida. Às vezes é necessário que nós possamos seguir as instruções de Deus, não é? E nos mantermos unidos, e nos mantermos exatamente como aqueles que representam, ou são mesmo a representação do próprio Deus sobre a terra. E aí, assim, nós vamos vendo. Eu vou ler com vocês em 1 Coríntios, no capítulo 3, a partir do versículo 1. Nós vamos chegar a um bom lugar, amém, irmãos? Aleluia! Eita glória! Diz aí: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a criancinhas em Cristo. Aí, criancinhas, nesse caso, está falando de pessoas que já deveriam estar vivenciando algo de uma determinada maneira, como um adulto, irmãos. Não é? Nas pesquisas, na exegese desse texto, quando nós vamos ver, aí a palavra é como se nós disséssemos, bonito, né? Já devia estar andando numa situação que um adulto ou uma pessoa experimentada, que conhece as coisas do tempo que está vivendo, não está vivendo, está fazendo coisa de criança. É essa a intenção do texto. E ele continua dizendo, leite vos dei por alimento e não comida sólida. Quem toma leite é aquele que não está preparado ainda para comer comida sólida. Algumas versões dizem carne. Porém, não podíeis suportar, nem ainda agora podeis, porquanto ainda sois carnais. Porquanto ainda sois, ou ainda estáis carnais, ou estáis aí, nesse momento, andando como se ainda fosse carnal, não é? Ou tendo atitudes de carnalidade. Pois havendo entre vós invejas, contendas, não sois porventura carnais, e não estáis andando segundo os homens, e aqui nesse caso, os homens está falando ou citando algo que ele já falou no capítulo anterior, nós vamos chegar lá. Porque, dizendo um, eu sou de Paulo, outro, eu sou de Apolo, não sois apenas homens, ok? Vamos parar por aí por enquanto. Aleluia! Glória a Deus! Eita. Então, eu lembro que naquela época em que eu estava com essa grande amiga, com essa irmã em Cristo Jesus, algumas pessoas, inclusive, julgavam que eu era tão doida quanto ela. Porque só olhavam algumas maneiras dela agir, falar, e às vezes apenas por conta de vir de um lugar diferente, de uma realidade diferente, até que aprenda ou possa conviver segundo outras pessoas, segundo o padrão ou a própria palavra de Deus. Então, na verdade, muitas pessoas às vezes podem não acreditar em você, mas nós vamos ver que hoje Deus está dizendo para nós, ei, eu acredito em você.
E independente do que você possa ter vivido, do que possam ter dito, do que possam ter falado, inclusive se disseram que você era carnal, você não está perdido. Você tem jeito. Amém? Aleluia. Não o jeito da outra pessoa, mas o jeito de Cristo para viver. Não, eu não quero ser igual a ninguém. Não, ninguém chamou ninguém para ser igual a ninguém. Nós somos chamados para sermos tal qual Cristo, imitadores de Cristo. Amém? Aleluia! Oh, glória! Então, é isso aí. Enquanto algumas pessoas podem rotular outras, não é? De carnal ou de doido. Nem sei se pode falar mais isso, doido. Mas, né? Fora do seu juízo. Aleluia! Que pode, inclusive, fazer com que as pessoas, como é que eu vou dizer? Se entristeçam. Tenham na sua alma reações, não é, condizentes com a própria alma, ainda não completamente transformada, ok? E aí, como alguém pode ser considerado carnal? Como nós podemos julgar uma pessoa carnal? Aqui o texto está dizendo sobre algumas coisas que estavam acontecendo na igreja de Corinto. Ali os coríntios, a maioria, pelo menos, pelo que os estudiosos e a exegese do texto ao longo do estudo vai mostrando, é que não eram poucas pessoas, algumas coisas andavam acontecendo. Mas a pergunta e não é minha, quisera eu que fosse minha, mas um dia eu vou dar nome à pessoa que falou primeiro, e isso ficou guardado no meu coração. Numa ministração onde a Marcela Chianca, não é, esposa do pastor de Campo Grande, no Rio de Janeiro, estava ministrando, ela disse algo guiado pelo Espírito, muito importante, que foi, do alto de que padrão de justiça estamos julgando uns aos outros? Eu também fiquei assim, tanto que ficou. Foi a primeira coisa que eu me lembrei, ao longo desses dias, essa pergunta ficou pairando, e os textos, e eu ficava logo questionando, não é? Ou me questionando e questionando assim, Senhor, diz logo, sou carnal ou não sou? Porque todo dia esse texto vinha ao meu coração, e aí a elucidação ou a inspiração vem para quê? Justamente para que a gente não fique pensando, não vai olhar só para esse pedaço, porque o texto, ou aquilo que tem que ser tratado, inclusive com você e com a igreja, não é só a respeito do carnal, mas aquele que um dia foi rotulado como carnal e tem que entender que ele tem toda a oportunidade em mim de vivenciar o que o versículo 9 vai dizer. Todos nós, como corpo de Cristo, uma nova natureza, novas criaturas, somos cooperadores com Deus nessa grande obra. Amém? Aleluia! Isso são boas novas. Isso é algo extraordinário. Aí, em 1 Coríntios, no capítulo 1, a partir do verso 3... Não, na verdade eu vou abrir em 2 Coríntios, capítulo 1. Aleluia. É porque não é a versão que eu quero, não está aqui. Deixa eu ver aqui. Aquele que vos consola, é esse? 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. No capítulo 1, o versículo 3 fala sobre isso, amém? E aí, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, que nos consola, o versículo 4, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, pela consolação com que somos nós mesmos consolados por Deus. Olha que coisa extraordinária. Esse princípio, irmãos, inclusive as terapias, não é? Todo tipo de terapia chama de identificação projetiva. Por quê? Porque é onde a experiência que eu tenho
é compartilhada com outra pessoa. O que o terapeuta tem é compartilhado com outra pessoa para quê? Para que ele reconheça nele mesmo alguma situação, alguma circunstância e possa optar pela solução que aconteceu. Porque aqui a solução veio através de Deus para alguém. E alguém reportou isso, dando a esperança, dando a expectativa, fazendo com que a fé daquela pessoa fosse aumentada numa situação de tribulação. Ei, tem solução. Ei, aconteceu comigo. Ei, por quê? Porque muitas vezes alguém na liderança, alguém que está tratando alguma coisa, põe à mostra ou se expõe de alguma forma para que o outro se reconheça na situação e possa optar em não cair naquela situação. A exposição, muitas vezes, é para que o outro seja abençoado. Às vezes não vem como reclamação, não vem como uma angústia, mas, ei, aconteceu comigo. Ei, não fica assim, não vai por esse caminho. Eu, em Deus, consegui a solução. Houve refrigério, houve meio de avançar, apesar do que estava acontecendo. Olha para mim, olha o que aconteceu comigo. Aleluia. Amém? E aí, nessa mesma situação de terapia, nós vemos o quê? Que muitas vezes o que acontece é que a pessoa faz a transferência de toda a carga emocional, de toda a revolta daquilo que possa ter sido observado no outro, mas que poderia estar sendo vivendo nela, e projeta no outro. Porque o outro não presta, o outro não fez, o outro nananana, como um meio de extravasar. Mas está tudo bem. Muitas vezes isso é considerado carnalidade, mas sabe que muitas vezes é apenas algo sendo colocado para fora. O ouro, quando é colocado, não é, ali na vasilha, aquela vasilha colocada no fogo, para quê? Para que toda a impureza venha para cima. Já parou para observar que toda vez que você apresenta ao Senhor uma área da sua vida, Senhor, eu quero tanto ser tratado nessa área, quero mudar nessa área, Senhor, eu vou mudar nessa área. E aí você dá a chance para o próprio Senhor tratar aquela situação. E aí parece que tudo piora. E deu ruim. Meu Deus, agora que eu estou querendo consertar, parece que piorou. Não piorou não, é porque as mazelas estão vindo para a tona. Para que Deus possa fazer com que você se livre. Para que seja mais visível aquilo que precisa ser removido. Sabe quando a gente fala tudo que é abalável seja abalado para que permaneça apenas o inabalável? Mais ou menos isso aí. Aleluia. É possível, e tudo em prol daquilo que as pessoas que olham lá fora, ou olham para mim e para você, não é? Para você e para mim. Essa é a parte certa da construção da frase. Lá fora, ou olham lá de fora para nós aqui, possam ver, eita, ó, que lindo, tem um brilho diferente. Eu quero aquilo, eu quero viver aquilo. Aleluia, aleluia. Então, voltando aqui, não é? Em 1 Coríntios, no capítulo 3, volta lá, deixa lá, porque hoje nós vamos ler alguns versículos desse capítulo aí. Aleluia. Fica batendo lá na porta do meu coração. Passou a semana batendo na porta do meu coração, então, e eu perguntando, questionando, e Deus sendo lindo, me suportando. E dizendo, filha, vamos embora, vamos lá, olha para frente. Tem coisa, não é? E é um texto tão rico que vai começar, de fato, no capítulo lá anterior, como eu falei, no capítulo 2, não é? Mas deixa aí no capítulo 3. O que tiver para abrir, eu vou pedir para você abrir. Só vamos avançando aqui, por quê? Porque esse texto, de fato, vai começar lá no capítulo 2, e se a ministração precisar, e precisa, né, ter um título, eu daria o título de 1 Coríntios 3, o começo ou recomeço. Aleluia! Deus é bom demais. Aleluia! Eita glória! É cooperação, plantação, edifício, tem muita coisa nesse texto, é um texto riquíssimo. E aí vamos ver até onde o Espírito Santo vai nos levar hoje, porque não dá para acabar hoje.
né? Ô, glória! Vamos lá? Então, os versículos aí vão se destacar como tipos de relacionamento. Isso aí eu sempre reparei, sempre prestei atenção nessa formação desses textos, não é? Entre o homem e Deus. O que o homem escolhe viver de relacionamento para com Deus. Não é Deus fazendo distinção do ser humano, mas aqui o apóstolo Paulo ele faz a distinção clara desses 3 tipos de pessoas e como elas se relacionam com Deus, ou escolhem se relacionar com Deus. O primeiro deles está lá no capítulo anterior, no capítulo 2, 1 Coríntios 2, a partir do versículo 14. A gente vai ver que ali está sendo mostrado para nós o tipo de ser humano natural, que ele até citou lá no capítulo 3, mas aqui ele está dizendo, esse homem aí é natural, não conhece Deus, não compreende as coisas de Deus, e as coisas de Deus para essa pessoa parecem maluquice, loucura. A mente racional dele não entende esse tipo de coisa que a gente fala para ele. Aí ele vê o crente, e aí, glória a Deus, e aí, a paz do Senhor. Ô, irmão, você vai ser profeta. Para que falar isso, gente? Mas, aleluia, amém? Algumas coisas ele não vai entender, vai dizer, e pronto, lá vem o crente. Aí o crente é esse aí do versículo seguinte, ou a partir do versículo seguinte, 15, não é? Está falando, então, desse homem aí espiritual, que vive, de fato, a realidade da nova criação. É um homem espiritual, discerne as coisas espirituais bem, de ninguém ele é discernido, porque esse é o cara que vai falar com a pessoa natural. E aí, essa vida, olha, e pronto. A pessoa natural diz o quê? Está doido. Mas é sinal para o não crente, fica de boa. Pode orar em outras línguas na frente dele, que a palavra de Deus diz que é sinal. Amém? Aleluia. E aí chegamos ao capítulo 3. No capítulo 3 é onde ele vai falar aí a partir do versículo 1. Mas eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Ele não estava falando da pessoa que era espiritual? Aí ele fala a respeito com o povo lá de Corinto, não é? Da igreja de Corinto, dizendo, então, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco agora podeis, porque ainda sois carnais. Então, o apóstolo Paulo aqui está dizendo que apesar de essa pessoa aqui, ou essas pessoas, terem sido apresentados ao caminho, como era chamado naquele momento, naquela época, ou aquilo que nós entendemos, a palavra de Deus, a fé, não é? Já conheciam a Cristo Jesus, já tinham nascido de novo, continuavam em alguns momentos, por alguns motivos, agindo com imaturidade, como aqueles que nem conheciam a Deus. Relaxa, vai fazer. Diga, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Está tudo bem. Amém, aleluia. Então, eles aqui já tinham sido apresentados à fé, estavam agindo com imaturidade. E isso, irmãos, tornava tanto a igreja vulnerável, aquilo que estava sendo formado, como eles mesmos, por conta do próprio comportamento deles, desalinhado ao caráter cristão. Causava dano à igreja, não é? À comunidade, e causava dano a ele mesmo. Porque ele mesmo estava sofrendo. Não há como aquele que conheceu ou que vivenciou e que está experimentando as coisas do Senhor, de alguma forma, estando desalinhado, conseguir vivenciar ou experimentar o melhor de Deus. Ele também sofre. Pode não demonstrar, porque ali está a alma, não é? Está misturada ali a alma, mas o que nós vemos, inclusive, o que está acontecendo aqui, é que ele já deveria estar comendo alimento sólido. Então, aqui, essa ideia se conecta ao texto que nós lemos lá atrás, em 1 Coríntios 2, a partir do versículo 14, onde está falando sobre o homem natural. Então, quando você fizer o rema, essa escola interdenominacional, onde nós
não é? Aprendemos a compreender essas realidades, essas verdades da palavra, você vai ver lá a respeito das realidades da nova criação, você vai ver a respeito do caráter de Deus, que agora passa a ser vivido pelo cristão como caráter cristão. Você vai ver lá que você pode e deve ser guiado e se manter guiado pelo próprio Espírito, não é? Viver aí uma vida de manifestações ou observar e ter a habilidade de perceber as manifestações do Espírito, entender as doutrinas básicas, e isso é segurança, porque é a armadura de Deus na nossa vida. Aleluia! Então, o que nós vemos também em escatologia é muitas das coisas que esse versículo trata, demonstra, fala a respeito daqueles que agora já estão aptos a viverem uma nova vida, uma nova realidade aqui, demonstrá-la lá fora e viver na eternidade. Amém. Aleluia. Amém? Então, também você pode ver essas verdades, ou observar, ou constatar, comparar, não é? Na sua Bíblia e nas apostilas do Rema. Você que é aluno, é bom a gente comparar, não é, as coisas espirituais como espirituais que somos. Então, a igreja lá de Corinto, ou o povo, não é, que compunha aquela igreja, aquela congregação, eles eram nascidos de novo, tinham sim conhecimento da verdade, nós vemos isso porque é falado, é citado. A igreja era uma igreja que, conhecida pela manifestação dos dons, ou seja, eles conheciam, não é, as coisas de Deus, mas ainda estariam presos ou andavam em situações como a mentalidade ainda de carnalidade em algumas situações, ou agiam sem a responsabilidade diante da fé que já fora incutida neles, que já haviam aprendido a respeito da própria palavra de Deus. Eles conheciam, e por vários motivos, por várias situações que cada um acaba tendo, motivos nós temos, irmãos, para nos rebelar, isso em forma natural, na forma da nossa mentalidade, da nossa alma. Por quê? Porque nós somos um espírito que possui intelecto, que possui uma alma. Ali estão as nossas emoções, desejos, não é? Sentimentos, e habitamos no corpo. Amém? Então, prosseguindo aqui, nós vamos ver que muitas vezes encontramos muito mais motivos para não fazer o que é certo, motivos encontrados por nós, não que nós os tenhamos. Amém? Mas a gente caça. É só ver o tanto de desculpa que a gente dá para não vir na igreja, não virar a igreja. Tem um monte. Amém? Aleluia. Então, a aplicação do texto aqui para a nossa vida vai mostrar o quê? A importância de crescer espiritualmente, sim, e de verdade, irmãos. Não é crescer espiritualmente e dizer que está crescendo porque aprendeu a palavra e a sabe de cor. Não é isso. Não é aprendeu porque o seu líder está vendo você até vir à igreja todos os dias. Não é por isso. Amém? Não é o que naturalmente possa ser visto, mas aquilo que agrada o coração de Deus. Porque nós estamos falando, inclusive, de serviço, de servir, de estar, não é, em comunhão com a própria palavra e com os irmãos, com a comunidade, com o corpo de Cristo, discernindo o corpo de Cristo, sendo, portanto, cristão. Então, muitos aqui nós vemos que permanecem na fé de uma forma, então, superficial. E a gente vê isso hoje em dia. Ainda que não vejamos aqui porque somos tratados. Ainda que não vejamos aqui porque hoje estamos sendo vacinados. E por isso podemos viver o melhor. Mas o corpo de Cristo tem vivido, e hoje você está sendo vacinado para quê? Para que seja luz para outras pessoas, para que seja ensino para outras pessoas sobre isso. Por quê? Porque muitos, mesmo com muitos anos de nascidos de novo, podem estar andando como se ainda fossem carnais. Aleluia. E aí no versículo 9, nós vemos, porque somos nós, cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. E, queridos, o ser humano espiritual que age de forma carnal, eu não acredito, e o texto não fala sobre ele estar condenado a permanecer nesse estado.
O texto não fala sobre isso. Mas ele é alguém que pode recomeçar, ele é alguém que pode recomeçar e continuar como cooperador na obra de Cristo. Amém? Então, Deus assim vê e nós precisamos ver. Como será que nós estamos vendo esse texto? Eu falo sobre isso porque eu já pensei e já falei sobre esse homem carnal aqui, como se ele fosse só carnal. E esse cara aqui, carnal. Tem esse cara carnal. Sim, mas será que foi dada a ele a oportunidade de deixar de andar naquele tipo de atitude, de pensamento? Será que ele é só carnal? Não, ele tem a oportunidade. Eu estava enganada, irmãos. Sabe, tudo que você diz, tudo que eu digo, são sementes. E todo solo, eu lembro da Norma, uma grande amiga minha, mãe da Michela, que cansava de me dizer isso. Todo solo pode ser preparado para receber semente. E a semente frutificar. Ele precisa ser preparado. O semeador que é semeador, ele sai para semear no solo fértil. Aquele texto fala que as sementes caíram. Amém? Então, o que nós vemos é exatamente que, assim como eu estava enganado, o texto fala a respeito dessa pessoa ter a oportunidade, como todos nós temos. Errou, tem o direito de acertar, tem o direito de se consertar. Até a brincadeirinha, irmãos. Ih, fulano é carnal. Ih, fulano é... Isso é semente. Nós não falamos a respeito de não dizermos coisas a respeito dos nossos filhos, dos nossos conhecidos, ainda que seja de brincadeira? Por quê? Porque são sementes. Então, quando nós declaramos que alguém é carnal, nós estamos declarando, lançando sementes sobre a vida dessas pessoas. Como são sementes, nós precisamos ter cuidado com elas, com essas palavras, com essas sementes, porque podem estar caindo no solo dessa pessoa e se ela estiver de alguma forma danificada, essa semente não vai florescer e não vai frutificar a contento de fato. E o que nós dizemos foi culpa dele, talvez não seja só responsabilidade dele. Ah, está dizendo que a culpa é minha? Eu estou dizendo que a culpa é minha, mas pode não ser culpa, mas nós temos alguma responsabilidade. Porque, afinal de contas, a semente foi nossa. E nós somos responsáveis pelas sementes que plantamos. Amém? Eu estou me colocando junto, por quê? Porque eu tenho aprendido muito com esse texto. Eu lanço a semente. Da pessoa ou do título carnal. Essa pessoa é carnal, não tem jeito. Como assim? Como eu posso estar condenando essa pessoa em palavras, semeando palavras de condenação, a se sentir ainda mais inapropriado? E aí? Tá carnal hoje, hein? Se ele fez de fato, ou se ele realizou algum ato inapropriado, imagina como essa pessoa se sente. O rótulo que passa a ser declarado sobre essa pessoa. E aí, de qualquer maneira, eu mesma posso ter sentido isso, de alguma forma. O corpo de Cristo pode estar cheio de pessoas, você encontra com eles todos os dias lá fora. Quando você evangeliza, quando eu evangelizo, acho que 90% das pessoas que nós evangelizamos vão dizer o quê? Ah, eu já fui crente. Ele pode não ser ensinado a respeito de que ele tem o direito de voltar para casa. Amém? Mas nós estamos lá para dizer para ele, volta para casa. A sua casa é a sua casa. Nós estamos aqui para isso. Amém? Mesmo porque essa pode ser uma manhã, tanto para quem possa estar assistindo, ou uma tarde, ou uma noite, quando ele vai assistir, ou para nós mesmos aqui, de restauração de feridas. Amém. De situações consertadas. Para outros, de arrependimento. E tudo isso leva à restauração. Amém? Então, dores nunca são indolores para quem está sentindo a dor. A pessoa pode simplesmente estar não demonstrando a dor, justamente porque não quer rótulos, justamente porque tem receio do julgamento. Lembra lá? Do alto de que padrão?
nós estamos fazendo o julgamento de pessoas. Dores podem matar emocionalmente, psicologicamente, fisicamente e espiritualmente. Dor só é indolor para quem não está sentindo. Ou então para a pessoa que decidiu viver com dor. Tem gente que é resistente à dor. E porque é resistente à dor, a pessoa acha que toda pessoa precisa ser resistente à dor. Eu sou resistente à dor? Sim, mas nem todo mundo é igual. E Jesus não tratou igual com todo mundo. O que ele me mostrou foi exatamente como ele sabe lidar com a dor. Olha o padrão de Jesus, lidando com algumas dores. São muitas, as que a Bíblia ou o Novo Testamento mostra. Mas olha que incrível Jesus lidando com algumas dores. Na situação, às vezes são dores que são invisíveis para nós. Amém? Mas Jesus olhou para algumas pessoas e disse o quê? Troca a carga comigo. O que ele falou foi, eu tenho uma carga também. E nós temos ouvido isso, não é? Nas ministrações. Eu também tenho pesos, eu também tenho dores. Sim, o que Jesus falou foi, eu também tenho carga, mas a minha é mais leve. Eu te ajudo, fica com a minha, me dá a sua. Só Ele pode. Só Ele pode. Só Ele pode. Ele não disse, também tenho carga, se vira aí. Não. O que ele disse foi, não desiste. Não desiste. Como é que eu posso te ajudar? Eu posso trocar minha carga com a sua. Lá em João 16:33, ele diz primeiro o seguinte, em mim, vocês têm, estou dizendo essas coisas todas, ele fala dos versículos anteriores, estou dizendo tudo isso para que em mim vocês encontrem a paz, para que em mim vocês tenham paz. Pronto, encontramos o lugar de paz, Cristo Jesus. Amém? E aí depois ele diz, por quê? Porque lá no mundo vai ser dor. Lá no mundo vai ser peso. Mas tem bom ânimo. Como? Em mim, no lugar de paz. Troca comigo. Fica com a minha paz. O mundo vai ter aflição, dor, mas eu sou com você. Tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele não falou a respeito disso. Ele não falou, pelo amor de Deus, né? Morri por você. Não é possível que você não possa suportar. Não. Ele falou, fica em mim. Eu tenho o que você precisa. Aleluia. Também vemos aí a respeito de o próprio Paulo, não é? Quando questiona o Senhor, Deus diz para ele o quê? A minha graça te basta no sentido de eu sou mais do que suficiente. Está doendo? Você está sendo pressionado? As coisas estão acontecendo? Mas, nós aprendemos a respeito da graça de uma forma extraordinária ao longo desses últimos dias. Tivemos aquele livro maravilhoso, não é, indicado para que nós pudéssemos mergulhar no assunto graça. Tudo que nós temos da parte de Deus, irmãos, para que Deus diga assim, não estou de forma alguma. Eu sei que hoje tem pessoas sofrendo aqui. Eu não estou alheio à sua dor. Eu não sou o causador da sua dor. Mas eu estou aqui para trocar com você. Eu pego a sua dor, o seu peso, o seu lixo e te dou o que eu tenho de melhor. A minha paz, a minha alegria. O que é de sustento. Se é dor, eu tenho alívio. Eu tenho refrigério. Se é tristeza, eu tenho alegria. Aleluia! E hoje somos nós que podemos fazer isso uns com os outros. E para que lá fora eles vejam esse Cristo que trocou conosco dores e mazelas por vida em abundância. E aqui dentro também, nós somos uns pelos outros, uns para os outros, porque nós somos um. Bora continuar aqui. Já estamos começando? Não, eu tenho tempo, então não estamos começando a finalizar, não. Mentira não é de Deus. Aleluia. Aleluia. Eita glória. Olha aí a transição desse homem tido, falado, não é? Como carnal, para o cooperador de Deus. No versículo 3, nós vemos aí, porque ainda sois carnais, porque tendo havido entre vós
Cadê? Deixa eu abrir aqui. É porque eu gosto dessa versão aqui mais do que a que está ali. Ó. Invejas, contendas. Em algumas versões mais atuais fala fofocas, disse-me-disse, inveja, não é? Dissensão, não sois carnais, não andais segundo os homens. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele não está dizendo que esses crentes estão acabados, que estão mortos espiritualmente, mas o que ele está dizendo é que eles estão presos nesse momento por conta de algumas atitudes, ao que não deveriam. Seja por conta dele, das emoções dele, só que a gente fala assim, não, porque a pessoa está fazendo isso. Mas por que ela está fazendo isso? Será que a gente pergunta? Como você chegou a isso? Ah, mas foi por causa disso, foi por causa daquilo, foi por causa da... Todo mundo tem dores. Sejam elas reais ou não tão... como é que eu vou dizer? Eu vou usar a palavra não tão reais, no sentido de poderem ser emocionais ou até por conta de serem... Como é que fala? Quando a gente acha que aconteceu algo, mas foi só Não. Um equívoco. Pode ser que alguma coisa que eu acho que tenha acontecido, não aconteceu. Mas eu não fui até a pessoa e guardei aquilo. Entende o que eu quis dizer? Pode ser isso, são dores que chegam, mas não são reais. Mas eu não fui até lá para ver se eram reais de verdade. E aquilo cresce. E aí o outro também não chega, porque talvez não saiba. Essas coisas precisam ser ajustadas para que a igreja ande em unidade. E não haja esse tipo de situação e haja um caminho de restauração. Por quê? Porque o homem espiritual que vive como carnal, porque esse é um homem espiritual, andando como se fosse carnal, ele precisa ser restaurado. E para isso ele precisa lembrar que as ações dele precisam ter base sólida na palavra de Deus, não é em A, B, C, D. Não é no que ele vê, no que ele não vê, não é no que aconteceu, no que não aconteceu. Ele também precisa lembrar que a atitude dele, a atitude seja errônea nesse caso, como eu falei, ele vai influenciar o corpo dele, de Cristo. Tanto sofrendo a falta dele, tanto sofrendo pelas atitudes dele que eu falo ser humano, tá, gente? E aí o que nós vemos é que isso se manifesta de uma forma negativa, prejudicial ao corpo, mas não só ao corpo. Como ele é corpo também, ele também sofre. Ele prejudica a ele mesmo. Mas isso tudo pode ser resolvido com amor. Pode ser resolvido com a participação do próprio corpo dele, porque, afinal de contas, quando a gente corta a mão, a outra mão vai lá e segura. Se corta o dedinho, o corpo inteiro para sarar aquele dedinho. Eu sei por causa dos desafios que eu tive, agora há pouco tempo, e estou combatendo o bom combate e venci, amém? Muitas vezes, quando essa mão decidiu não funcionar, a outra ensinou a ela a funcionar de novo. Porque eu via que eu fechava a mão de forma diferente dessa daqui. Eu falei, opa, e como é que eu voltei a fechar essa mão da mesma forma que essa? Olhando para essa. Essa aqui começou a imitar essa. Às vezes a gente precisa ser só o exemplo. Amém? Vocês estão recebendo da parte de Deus? Porque eu recebi lá em casa e continuo recebendo. Aleluia! Então, essa pessoa, ele nasceu para ser cooperador. E ele precisa ser cooperador. O verso 9 disse isso. Então, Deus, ele não está rejeitando as pessoas que precisam de restauração, que precisam, pelo contrário, ao invés de serem recusados ou colocados do lado de fora, na verdade, precisamos convidar, não é? A novamente serem participantes da obra. Restaurados, sim. Por quê? Porque ele exige, para isso, que a edificação, o crescimento, maturidade espiritual seja para todos. Não só para alguns. Amém? E nisso nós todos precisamos nos ajustar. Então, esse trecho aqui de 1 Coríntios 3, não apenas corrige a visão, não é? De quem estava andando espiritual, que estava andando como carnal, aqui entre os coríntios, mas ele também vai expor, só olhar para o texto inteiro, ele vai expor que existem problemas muito mais profundos no corpo. Não só naquela pessoa, mas no corpo.
incluindo tanto membros como liderança, está todo mundo junto ali. Por quê? Porque isso pode acontecer em qualquer lugar, em qualquer época, em qualquer situação, em qualquer contexto. E isso, como vacina, tem feito, nós somos aqui ensinados, nós somos amados, nós somos consertados, nós somos ajustados, justamente para que nós possamos viver o melhor de Deus. Não é o contrário, não é para que a gente fique... Não, porque enquanto nós estamos sendo consertados, enquanto nós estamos sendo chamados, é porque, de fato, nós somos necessários para sermos colaboradores, somos parte como colaboradores. Amém? Então, aqui, vemos que tá tratando o quê? Do desequilíbrio que gerou esse homem carnal. Porque fala que ele havia ali, não é dissensão, havia disse-me-disse, então, ao colocar, inclusive, a sua fé em líderes humanos. Não está escrito aquilo ali, não. Ali naquela parte, não, mas agora vai estar. Porque eu não posso ficar com um versículo só, irmãos. Amém? O que vai dizer é que... Nós vamos ver o texto agora, continua aí comigo, lá no versículo 4. Vamos ver, olha aí. É gente, gente. Liderança é gente. Liderança não é poste, não é porta, não é boneco, não é reborn. A gente não tem líderes reborn. Aleluia. Amém? Então podem falhar. Inclusive são tentados. Inclusive sentem dores. Aleluia. No versículo 4 diz aí: porque dizendo um, eu sou de Paulo, o outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Uau! Você está vendo que vindo desde o início, entendendo o contexto, isso muda de figura? E lá, o cara chamado, ou que se mostra sendo espiritual, agindo como carnal, muda tudo? Porque está no contexto, não está sendo tirado do contexto. E aí está escrito, aqui, nesse contexto, o texto aqui, Paulo vai apontar para a atitude dos coríntios, não é? Que se identificavam com alguns líderes, e ele está se expondo, porque é o nome dele que está ali. Uns diziam que eram de mim, outros diziam que eram de Apolo. Como é que o povo chegou a isso, gente? Não estou dizendo que aconteceu, mas vamos trazer para a nossa realidade, como liderança. E isso nós temos aprendido e sido corrigidos para que não aconteça a tentação da soberba, do orgulho, de sermos admirados, de sermos amados. Nossa, aquele prega melhor do que esse. Eu gosto mais de fulano do que eu gosto de... Não, só vou se for pastor. Aleluia. Glória a Deus. Falei de novo. Aleluia. Irmãos, quando um cristão, de fato, se apega mais a um líder humano do que a Cristo, isso é sério. Por quê? Porque ele vai perder o equilíbrio de fé. Ele vai perder o equilíbrio espiritual. E vai acabar se frustrando. Porque é gente. Cristo não falha, a palavra não falha, Deus não falha, o ser humano falha. De repente, naquele dia, o líder que você tanto admira nem olhou para a sua cara, ou a sua face. Cara, é tão feio, não pode falar cara, para a sua face. Não olhou para a sua face naquele dia. Nem viu. Pastor Zenilton, passou por mim. Mentira, não passa não. Ele fala, mas vamos dizer que passou. Nem olhou para mim, fala sério. Aí o outro que está vendo vai dizer o quê? Ah lá, carnal. Por quê? Nem perguntou o que estava acontecendo. Está vendo como as coisas vão acontecendo, se movendo e a gente apontando. Do alto de que padrão? Ó, Marcela Chianca ficava esses dias no meu ouvido. Do alto de que padrão? De justiça, de moral, de seja lá do que for. Nós estamos nos julgando uns aos outros e não nos julgamos. Primeiro. Aleluia. Então, quando o cristão vai se apegando a um líder, mais do que a Cristo, dá ruim. Amém? Então, ele vai perceber que aquele líder pode não corresponder às expectativas dele. É difícil, irmãos, lidar com a vaidade de estar em lugares de destaque. A gente vê
nós vemos isso em situações onde cristãos com o coração correto entram ou são colocados em determinadas posições com o coração correto, começam certo, e daqui a pouco a gente vê, como? Cedeu à tentação. Veja que a conversa aqui com a minha amiga lá, lembrou o quê? Tantas situações, não é? Eu me peguei pensando assim, será que nada que eu plantei na vida de tanta gente serve? Serviu para nada? Se eu estou perguntando isso, eu plantei para quem? Plantei por quê? Estou pensando em quem? Na semente, na planta ou em mim? No que isso tem de retorno para mim? Não que não vá ter. Estão entendendo o que eu estou falando? Bem como se eu tivesse regado. Poxa, reguei. Será que reguei mais de uma vez? Se eu não puder regar, se eu não reguei uma vez, será que porque eu não reguei uma vez eu não reguei? Rega aquela planta ali. Reguei todos os dias, só porque um dia me pediram para regar e eu não reguei. Pelo amor de Deus, será que só porque eu não reguei uma vez, eu não sirvo mais para regar? Vaidade. Verdade é essa. Que pode gerar carnalidade, irmãos. E essa carnalidade afetar irmãos, que vão ser vistos como carnais, por causa de atitudes nossas. Uns e outros. Não estou falando só de líderes, estou falando de nós, corpo. E aí no versículo 5 diz, pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais vocês creram, e conforme o que o Senhor deu a cada um deles. Então, foi Deus que deu a Paulo, foi Deus que deu a mim, foi Deus que deu ao pastor, foi Deus que deu ao Douglas, a Raibe, a cada um de nós que ministra, que serve nessa igreja. Ele é específico, porque Paulo e Apolo, então, aqui, são ou se colocam como exemplos, dando a cara, a face, a tapa, como muitos de nós fazem, dando o próprio exemplo, falando de situações para que você não caia nelas. Aleluia. Então está mostrando que cada um deles não é o centro da fé, somos todos servos. Aleluia. O que está falando claramente é sobre esses problemas que podem ocorrer na igreja. Quando, inclusive, nós, não é, ou líderes, somos tentados, todos são. Jesus foi tentado em todas as coisas, ele só não pecou. Então, nós podemos também não pecar. Nos esforçar para não pecar. Paulo vai reforçar que o verdadeiro autor da obra é Deus. No versículo 6, ele vai dizer, eu plantei, Paulo regou, mas Deus deu o crescimento. De maneira que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega é coisa alguma, mas Deus que dá o crescimento. Viu, mimosinha? Viu, mimosinho de Jesus? Por quê? Porque líder não serve mais para nada, porque o esforço de cada um de nós não serve para coisa alguma. Irmãos, a gente não está falando disso. Estamos falando disso, pastor? Não, não estamos. Nós servimos, graças a Deus, cada um de nós. Oh, aleluia. O que seria de nós sem o nosso pastor? Né? Dá dor de barriga 3 horas da manhã. Quem liga? Para quem liga? Para o pastor. Deu ruim, entrou gente aqui em casa, liga para o pastor, liga para a polícia, irmão. Deixa o pastor dormir, aleluia. Não vale o esforço, não é isso, irmãos. Somos, e eles, principalmente, são merecedores de honra, como nós fomos ensinados na quinta-feira, tremendamente, e de dupla honra. Mas aqui, o versículo 8, ora, o que planta e o que rega são um. Olha que tremendo. Mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Agora, a expressão segundo o seu trabalho, aqui é kopos, do grego kopos, trabalho árduo, e principalmente a expressão mais utilizada fala de esforço,
de fazer mesmo esforço para servir, de ter alguma fadiga. Então, o significado desse tipo aqui de trabalho não é o tipo de trabalho, mas o esforço em se realizar esse trabalho, ou que é empenhado para realizar o trabalho. Não é a função, mas o esforço, a dedicação, o empenho, o coração, o propósito, a motivação de quem está realizando. Por que está realizando? É isso que Deus está olhando. Tanto de quem está sendo semeado, plantado, regado, como de quem está plantando e que está regando. Amém? Então, o plantador e o que rega são um. Aleluia! Nosso pastor tem nos ensinado isso. Nós somos muitos, somos um. Aleluia! E é o amor que nos faz um. Glória a Deus. Nós trabalhamos juntos, somos colaboradores, cooperadores, e cada um vai ter a recompensa segundo o esforço. Porque não importa se está fazendo faxina, não importa se está pregando. Se for encontrado com o coração certo, fazendo o que foi chamado para fazer, é galardoado. Porque a recompensa, ela tem que vir de Deus. Não tem que vir, não é sobre o status. Não é o status a recompensa, não é o louro a recompensa, mas é a fidelidade, a dedicação que tem que ser recompensada por Deus como galardão. Mais à frente nesse texto, nós não vamos entrar nessa parte hoje, vai falar inclusive no texto escatológico. Não é mesmo, Cássia? Oh, aleluia! É onde está o nosso coração, irmãos. E não adianta tapinha nas costas aqui. Deus vai valorizar o nosso esforço sincero, independente da função. Tem muita gente trabalhando muito, com propósito errado. Tem muita gente ocupando muito lugar, fazendo muita coisa, se esforçando e reclamando de quem não está fazendo. Propósito errado. Aleluia. Então, continua sendo agradar ou receber de homens apenas. Fulano não está vivendo, fulano não está fazendo. Não. Então, se tornam visíveis. Isso torna cada um de nós visível, mas só nos torna visíveis para homens. Para Deus, a gente fica invisível. Se a gente está fazendo para homens, é de homens que a gente vai receber o bem, para o bem, ou para o que não estamos fazendo tanto assim. E como o ser humano é falível, ou seja, ele falha, então, se não vigiar, pode entrar, sim, em orgulho. O crescimento exponencial vai ser apenas porque podem fazer. Eu posso fazer. Aí aquele que não pode, e a gente não sabe o porquê não pode, é julgado. A gente não tem todos os detalhes. Porque o coração, quem conhece é Deus, e aquilo que a gente não vê externamente, naturalmente, só quem vê é Deus. Aleluia. Amém? Antes de encerrar, está vendo como importa aí esse fundamento, não é, de tanto igreja quanto líderes, ou líderes e liderados, andarem em unidade e estabelecerem ou restabelecerem, inclusive, aquela pessoa que parecia carnal. E é essa cooperação que tem que ser colocada. Por quê? Porque ele é colaborador, ele é cooperador. O versículo 9 disse isso. Aí eu gosto desse. Eu ficava parada nisso aí, porque somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Olha que metáforas poderosas para descrever isso, e agora sim, estou encerrando. Fala da igreja e dos crentes, falando da lavoura de Deus e falando do edifício de Deus. A lavoura, de fato, está remetendo aí ao campo que é cultivado. É a semente que a gente está plantando na vida não é das pessoas. Deus é o agricultor, é Ele que dá o crescimento. Nós somos o solo que recebe a semente. Lembra de João, no capítulo 15? Meu pai é o agricultor. Ele cuida de tudo lá. Ele faz aquilo acontecer. A gente precisa agora, fomos semeados, damos fruto, agora somos nós que semeamos. Temos que ter cuidado como semear. Por quê? Porque a outra parte, ou a outra... Eu vou usar a palavra metáfora porque está mostrando uma figura.
Mesmo porque também está se dirigindo, principalmente mais à frente, vai se dirigir a coisas que ainda não aconteceram. Mas aqui, por exemplo, a metáfora do edifício está mostrando o quê? Que nós somos parte dessa construção espiritual, irmãos. E construção essa espiritual que é de Deus. E Cristo é o fundamento. Como é que você prova isso? Como é que a gente prova isso? A própria palavra colaborando com ela mesmo ou corroborando com ela. Efésios 2, o versículo 20 vai dizer: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo Jesus Cristo a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. Cada crente é parte, não é? Essencial da unidade, dessa unidade do organismo. A igreja não é uma organização, é um organismo vivo. Então, nós crescemos em unidade e a força motriz dessa igreja, não é? É exatamente essa unidade, com a missão principal de sermos luz para o mundo, sal para a terra. Aleluia! E essa unidade, que está aí baseada no amor e na cooperação, vai gerar impacto, inclusive na sua vida e através da sua vida na evangelização de pessoas lá fora. Amém? Aleluia! Antes de encerrar, alguém vê um copinho daquele branco para mim, por favor? Aleluia! Por favor, abre para mim, pastor. Agora que eu decidi pelo copinho, nem precisava abrir, mas já abri. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Raibia, vem aqui. Aproveitar que ela está toda, né, no traje. Aleluia. Ô, glória. Não, aí, porque aqui vai dar mais coisa ainda. Ô, glória. Vamos lá, só para você entender. Eita, glória. Volta aqui. Não vou jogar água em você. Vamos dizer, a Raibia nasceu de novo, é espiritual, agora se entende, né, como espiritual que é, está aprendendo as coisas do Senhor, e o Senhor, ela tem buscado no Senhor, o que é para eu fazer, o que é para eu fazer, o que é para eu fazer, não o que é para o outro fazer, mas o que é para ela fazer. Amém? Aí, Deus finalmente, né, ela consegue receber de Deus a instrução. Então, vira para mim aqui, está falando com Deus, olhando para os outros, olha para Deus. Qual é a missão que Deus está dando para a Raibia? Opa. Tá. A missão... Calma, pastor. A missão é você levar esse copo sem derramar nenhuma gota. É Deus falando para você. Essa é a sua missão. Tá? Até lá, na porta. Tem que fazer. Não pode derramar, não tem que ter pressa. As coisas para Deus, para fazermos para Deus, não é para ser feito correndo. Você tem que focar. Misericórdia. Ainda bem que Deus não faz assim, né? Vai derramar, presta atenção. Presta atenção, presta atenção. Eu devia ter começado dali, né? É verdade, tá mesmo. De verdade. Isso aí. Não deixa, não presta atenção em nada, Raibia. Tira esse pé daí. Aí Deus vigia, tá? Aí Deus vigia porque pode ter alguma coisa mortífera, não vai fazer mal algum, porque Deus está aqui, tá? Ó, não começa. Tenha graça. Raça, bora. Fala sério. Pelo amor de Deus. Vou botar mais água nesse negócio. Força. Olha pro copo. Olha para o que tem para fazer. Já está começando a receber ali estratégias de como melhorar. Está pingando, Raibia. Presta atenção. Já tá de bobeira. Presta atenção. Você presta atenção no que Deus mandou você fazer. Por favor. Faz assim. Faz assim. Não?
assim, pastor. Faz assim também. Pronto, Raiba, bebe aí e vem. Aleluia. Glória. Pode beber e vir, pelo amor de Deus. Vamos embora? Hoje eu estou até subindo sem a escada, gente. Aleluia. Então, o que foi que o pastor fez? Eu não vi. Eu estava focada aqui. Para não derramar um copo. Então, o que o pastor Zenilton fez e o que o Douglas fez? O Douglas enfiou o pé. Não, aí estava na tua frente, na tua cara eu não ia deixar. Mas o que ele fez quando você estava do lado dele? Por quê? Que você não sabe? Porque eu estava focada tanto aqui que eu esqueci. Quando a gente descobre, exatamente, quando a gente descobre o que Deus tem para nós, e nós de fato nos entregamos ao que Deus tem para nós, a gente para de olhar o erro na vida dos outros. O que Deus está fazendo, ou o que os outros estão fazendo, o que os outros não estão fazendo, deixa de ter importância. E é isso que a gente precisa. Né? Sermos cooperadores mesmo com Deus nessa lavoura e para edifício de Cristo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você pode se colocar de pé? O Ministério de Música pode me ajudar? Glória a Deus. Então, é só o começo, irmãos. 1 Coríntios 3 tem bastante coisa para a gente aprender. Aleluia. Mas nessa manhã, eu espero que cada um de nós tenha compreendido que Deus não está alheio às nossas dores, Deus não está alheio às suas dores, pelo contrário, Ele tem o escape. Ele tem como o que você precisa para poder voltar, não é, a estar naquilo que Deus te chamou para estar, para fazer, para realizar. Por quê? Porque você é importante, você é parte do corpo, você é nova criação. Não precisamos andar como se ainda fôssemos carnais, porque somos espirituais, somos filhos de Deus, somos amados por Deus, somos aqueles que Ele chamou para vencer, para a vitória mesmo, não é? Para a vida abundante que há nele, apenas nele. Então, eu gostaria que você fechasse os seus olhos, agradecesse ao Senhor por essa palavra. Eu creio que essa palavra não apenas entrou no seu coração, mas é uma boa semente que foi plantada no bom solo do seu coração. E creio que você vai agarrar como pitbull essa palavra e não deixar que ela se aparte de você, que nada roube de você essa boa semente. Não importa se vierem ventos, situações, circunstâncias, pessoas, coisas, nem que fosse demônio, você não vai deixar ou não vai abrir mão dessa palavra, amém? Aleluia! Feche seus olhos, erga a sua voz em gratidão ao Senhor nessa manhã, porque eu creio que essa palavra vai ter efeito ao longo dessa nova semana, gerando sim resultados, gerando novidades, coisas novas, uma visão ampliada daquilo que você um dia já observou da parte do Senhor. Isso vai se tornar claro novamente, assim como se tornou e tem se tornado claro na minha própria vida. Pai, obrigada, aleluia, glória a Deus, aleluia. Quem é esse que vem nos abraçar? Se você puder orar um pouco em outras línguas, meu irmão e irmã, faça isso nesse momento.
coração acelerou? Se você está aqui nessa manhã, sabe essa mesa? Sabe essa casa com a porta aberta? Sabe essa mesa posta? Sabe a música dizendo aí? Eu estou aqui, ó. Eu estou entrando na sua casa. Eu estou na sua casa. Se existe alguém aqui nessa manhã que nunca entregou a sua vida a Jesus, hoje é Ele aqui, de braços abertos para você, dizendo: vem, eu quero cear com você, eu quero permanecer na sua mesa, eu quero permanecer na sua casa. Se por algum acaso você, de alguma forma, está afastado dos caminhos do Senhor, de alguma forma sente que não é como era, e você quiser vir até aqui, ou levanta a sua mão, eu vou até você, nós vamos orar, e essa conexão aí vai voltar 100%. Aleluia! Alguém aqui com o desejo de entregar a sua vida ao Senhor, venha, minha querida. Ou então, se você, de alguma forma, entende que essa conexão, não é? Que você tinha, já não é como era, e você quiser vir aqui à frente, venha também. Aleluia! 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 Glória a Deus! Aleluia! Aleluia. Mais alguém, irmãos? Mais alguém com o desejo de se colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu quero avançar, avançar, avançar com o Senhor. Aleluia. Todos salvos, todos bem, todos cheios da palavra, sabendo que são cooperadores de Deus nessa obra, não é? Nessa grande lavoura para a edificação do corpo de Cristo, do edifício de Deus. Aleluia! Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por essa manhã extraordinária. Obrigada pela Tua palavra, ela é vida na nossa vida. Obrigada pelo Teu Espírito Santo vivificando nos nossos corações, no nosso pensamento, Pai, aquilo que foi estabelecido pelo Senhor, Pai. O Teu grande amor que nós vivemos, que nós recebemos, que nós de fato, Pai, vivenciamos a vida abundante em Cristo Jesus. Obrigada por essa manhã.
Obrigada, Pai, por essa semana extraordinária na vida dos meus irmãos e irmãs. Eu declaro o extraordinário sendo vivido por cada um de vocês, em nome de Jesus, amém? Amo vocês, sejam abençoados na prática dessa palavra. Aleluia!